Salve, salve família, aqui é Flaudis Andrade, DDI Podcast. Pessoal, você que está chegando aqui, né, que é novo no canal, eu quero pedir a você se inscreva, compartilhe, comente. Meu muito obrigado a você que tem nos acompanhado. Você que é nosso patrocinador, eu quero já lhe agradecer. Se não fosse você, nada disso seria possível. Você que já esteve aqui nessa bancada, o meu muito obrigado como convidado. E você que ainda há de vir, meu muito obrigado antecipadamente. Hoje o cenário está um pouco diferente, né? Hoje nós estamos aqui na capital, nós estamos com um convidado ilustre, né? Eu tenho certeza que vai inspirar a sua vida, né? Muitas vidas têm se inspirado na história dessa autoridade, né? O slogan foram vocês que escolheram, o podcast das autoridades. Então, se é autoridade, esquece, está no DDI Podcast. Hoje eu estou aqui com o pastor Pedro. Boa noite, pastor. Boa noite, Flaudísio. Para mim é um enorme prazer. Quero desde já agradecer o convite e poder partilhar um pouco do que Deus, pela sua bondade, tem nos feito viver. Vai ser um enorme prazer. Espero Que alegria. poder contribuir aí com você, com esse podcast que eu já vi que é uma bênção. Graças a Deus. Para mim é uma honra, né, ter o senhor aqui, motivo de alegria, ouvir a sua história, mesmo eu sendo arapiraquense, pessoal, e o pastor Pedro é aqui da capital, né, maceiense, mas o bom trabalho que ele tem feito tem aí se alastrado pelo nosso estado, quiçá pelo Brasil, né? Amém. Coisa boa saber disso. E eu sempre inicio o bate-papo fazendo uma pergunta de praxe. Quem é o pastor Pedro? Pastor Pedro é um homem de família, um homem de família, um homem que tem alguns princípios inegociáveis. Por exemplo, o que norteia a minha vida, Flaudísio, é depois de Deus, minha família é minha prioridade. Isso para mim é um norte, um norte. Amo o que faço, o meu dever é o meu prazer, cumprir o meu ministério é algo que me realiza, aquele sentimento de eu nasci para isso, eu estou fazendo isso e eu dou 100% de mim para isso. Então, viver o ministério é algo que me realiza e a minha família é o meu maior patrimônio. Então, um homem apaixonado por Deus, pela sua família, porque eu entendo que se eu falhar com a minha família, eu falhei em tudo. Nenhum sucesso justifica um insucesso da minha família. Eu não quero vencer a qualquer custo, porque seja qual for a vitória, se for aos escombros da minha família, ela na verdade é uma derrota. Então, um homem temente a Deus, consciente de suas fraquezas, porque todos somos pecadores, mas que ama o Senhor acima de tudo e de todos e que procura ter uma vida de família embasada na palavra, porque minha branquinha, minha esposa, né, Carla, com quem estou casado há 19 anos, meu filho mais velho, Pedro Neto, de 16, Samuel Luz, de 11 anos, e Maria Eduarda, a minha raspinha do tacho, né, 8 anos. Então, eles são, depois de Deus, a razão da minha vida. Tenho dito à igreja que não quero ganhar a família deles e perder a minha, nem ganhar os filhos dele para o Senhor e perder os meus. Então, um homem temente a Deus e um homem de família. Coisa boa. Pastor Pedro, como é que surgiu aí a IBK, né? Como é o nome? Igreja Batista Coinonia. Coinonia? Coinonia. 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 Qual que significa coinonia? Vocábulo grego que vai nos falar sobre comunhão. Comunhão com Deus e comunhão com o outro. O significado dessa palavra é isso. Tem a ver com o surgimento da igreja, tem a ver com o contexto com o qual a igreja surgiu, né? Servi ao Senhor durante 13 anos na igreja El Shaddai, né? Como pastor auxiliar, a quem sou muito grato, a pessoa do pastor Múcio. A igreja El Shaddai me enviou para o seminário do Norte, em Recife. Então, em 2001, eu entrei no seminário, em 2004 me formei, em 2005 fui consagrado ao ministério pastoral, pelo pastor Múcio, né? Com reconhecimento da igreja, e lá passei servindo 13 anos praticamente. 13 anos. Havia a igreja El Shaddai do Farol, que era uma congregação, então fui convidado pelo pastor Múcio
a assumir a igreja, que era congregação, e aí então dá a independência à igreja, e aí no dia 12 de março de 2018 surgiu a IBK. 12 de março. E aí começou uma história, como diz o pastor Jeremias Pereira, da 8ª Presbiteriana de BH, meu amigo, ele disse que Deus colocou o pé no acelerador com a coinonia. Porque a gente tem vivido assim milagres. Milagres de Deus, assim, que é algo inimaginável. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava viver o que eu tenho vivido. Pode ter Onde é certeza. o endereço da Coinonia? Coinonia nós temos no Farol, Sim. né? Ali próximo a Mercato Pizzaria, né? E nós temos também ali na rua Coronel Salustiano, ali é a sede, no São Jorge. Rua Coronel Salustiano, Sarmento, número 237, né? Fica na diagonal com o Chez Marie, é um salão de festas. Inclusive foi lá que eu casei, Coisa boa. né? Então nós compramos aquele terreno, um terreno de 8.200 e poucos metros quadrados, com 2 anos de igreja. Porque a gente foi convidado para assumir a igreja. Então, dia 12 de março de 2018, eu fui empossado lá pelo pastor Múcio. Então, fomos empossados. No primeiro domingo, Flaudísio, após a, a posse, o templo lá ele comporta 600 pessoas, 700, apertado, apertado, usando o estacionamento. No primeiro domingo, após a posse, o pessoal da introdução, o pessoal que estava ajudando, trabalhando desde o início, disse, pastor, deve ter voltado umas 150 pessoas. E aí eu orei, porque a igreja acabando de começar, então você tem todo um cuidado, falando bem honestamente, não quero... Eu falo para a equipe pastoral e para a igreja que a gente não pode fazer nada movido pelo intuito equivocado de querer provar algo para alguém. Então eu orei, Senhor, se for 100 pessoas num segundo culto, eu faço para que essas pessoas venham e recebam a palavra. Só teve um culto, Flaudísio, na IBK. Foi o primeiro, que foi só um culto. No segundo, a gente já fez 2 cultos. Às 17 e às 19h30. Depois tivemos que fazer 3 cultos. Então era às 16, às 18 e às 19. 19h30, né? Então a gente teve que fazer 3 cultos, porque o pessoal estava voltando. E aí o que é que eu pensei? Eu digo, vamos passar uns 4 anos se capitalizando para então poder fazer a compra de um terreno para a gente poder estabelecer. Porque sempre tive essa visão. A igreja sede precisa ter um local próprio. As demais podem ser alugadas. Por enquanto somos 3. Complexo, Farol e em Piranhas. Piranhas, nós recebemos um templo de oferta. Então, é próprio, né? Construímos um templo lá para 400 pessoas sentadas. E 7 salas, porque na nossa visão, a igreja ela tem que investir nas crianças. Então, ouvi do pastor Hernandes Dias Lopes, quando tive a grata satisfação de recebê-lo na igreja. E uma das coisas que ele disse foi: igreja que cresce é a igreja que investe em criança. Então, a gente tem essa preocupação. No nosso culto, nossas crianças precisam ser ministradas. Não é um entretenimentozinho só para o pai ficar no culto. Não. A estrutura que a gente faz para elas é louvor, é ministração, é estudo. E a gente pede aos pais que participem conosco, porque elas passam mais tempo em casa do que na igreja ou na escola. Então a gente investe, né, nas crianças. Então, lá a gente construiu um templo para 400 pessoas e 7 salas, porque a gente investe pesado em crianças. Lá no complexo, né, por domingo, a gente recebe quase 300 crianças. Então a gente tem 11 salas no que será o mezanino, a galeria, né? No que será a galeria. E a gente vai construir um prédio de 6 andares no terreno que a gente já tem. Precisamos terminar de comprar o quarteirão. Falta 2.000 metros para a gente adquirir. E eu creio que a gente vai adquirir. Coisa boa. É muito bom e muito válido, né? Ver alguém com uma visão tão extraordinária como a do senhor.
E a gente percebe que ser líder, e líder sério, na atualidade, cristão, não é fácil. Quais são os desafios que você tem enfrentado? Diante do que a gente tem vivido nesses dias, tem até a ver com a mensagem que vou pregar hoje na igreja. Um dos grandes desafios, na minha forma de ver, dos líderes na atualidade, é não se apartar da palavra. A gente precisa ter muito cuidado. Paulo vai dizer a Timóteo que ele precisava confiar a homens fiéis à verdade do evangelho para que fosse passado adiante. Há um evangelho diluído e adulterado que tem sido pregado. Sem nenhuma pretensão de querer ser melhor do que ninguém, mas um dos desafios que eu entendo hoje e que vejo que tem dado muito certo na igreja é a centralidade da palavra. É entender que a igreja não é minha. Eu não morri na cruz. A igreja tem dono. O preço que ele pagou foi um preço de sangue. Pedro vai dizer em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 5, que a gente precisa pastorear não como dominadores nem por sorte da ganância. A gente não pode pastorear dessa forma. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não abrir mão da palavra, para não pregar um evangelho misturado, para não massagear o ego. Autonomia pastoral, autoridade pastoral, exercida com equilíbrio, ela não pode ser perdida. Ela não pode. Os princípios da palavra, eles são inegociáveis. Então, eu me posiciono, Flaudísio, dessa forma. Eu não olho para status, eu não olho para posição, eu não olho para dízimo. Então, a gente precisa ter essa autonomia, né? E perfeito não somos, mas a Bíblia nos ensina que devemos viver uma vida irrepreensível. Então, enquanto líder, eu não posso dar brecha para dar um mau testemunho. Até com a aparência do mal, eu preciso cuidar. Para que eu possa ter autoridade quando eu falo. Paulo diz que esmurrava o seu corpo para que pregando não viesse a ser reprovado. Então, a quem muito é dado, muito também será cobrado. Então, não abrir mão da palavra, de forma alguma. A gente tem visto coisas terríveis, né? Coisas terríveis. Então, para mim, nesses 19 anos, né, de ministério pastoral, tive a minha escola durante 13 anos, foi pastor Múcio. Pastor Múcio é um homem muito sério, homem de família, um homem centrado na palavra, a visão que construí de igreja, a seriedade do ministério, a organização que a IBK tem hoje, ela vem de tudo que eu aprendi ali na El Shaddai, do lado do pastor Múcio. Pode ter certeza. Um homem muito organizado, um homem muito sério. Servindo ao Senhor nesses 13 anos, eu sempre vi a igreja El Shaddai ganhar naturalmente o respeito na sociedade. Comprar e pagar, honrar os compromissos, entendeu? Esse testemunho, isso é muito importante. Então eu aprendi, eu absorvi, porque o que é bom a gente copia mesmo e não tenho dificuldade de falar isso. Foi a minha escola durante 13 anos. E hoje isso ainda permanece vigente na IBK. Organização. Recentemente nós estamos com uma gestora de qualidade, organizando todos os processos internos da igreja. Porque o nosso Deus é um Deus ordeiro. Deus não age na bagunça. Então, o que a gente vai fazer precisa ser feito com excelência, com muita excelência. Então, a gente não pode se desviar da palavra, de maneira alguma. Pregar uma mensagem que só massageie o ego. Venha como está e permaneça do jeito que você quiser, porque o mais importante é a quantidade de pessoas. Não, de maneira alguma. E pela misericórdia de Deus, eu tenho nos feito crescer, né? Em Atos está escrito que é Ele que vai acrescentando os que vão sendo salvos. Temos 6 anos, somos curados com relação ao número. Nem tenho numerofobia, nem tenho numerolatria. Eu nem tenho medo de número, nem idolatro números. Pode ter certeza. A gente saiu do templo do Farol, que é 400, 600, 700 pessoas,
para uma realidade de templo hoje de 2.200 pessoas sentadas. Né? Quando a gente terminar a galeria, tirar as salas, a gente vai ter uma capacidade de 3.000 pessoas sentadas. Quando eu tirar, porque na galeria a gente está fazendo as salas para as crianças, quando eu começar a construir o prédio, aí o que está as salas do departamento infantil vai ser só a galeria, e a gente vai ter um prédio de 5 pavimentos, só para as crianças, só para o ensino bíblico, dominical, e também é nosso objetivo uma escola confessional. É uma coisa que hoje falava com o irmão, que eu não descanso enquanto a IBK, na direção do Senhor, não se espalhar na cidade e no estado, certo? Pregando um evangelho puro e simples. Porque enquanto pastor eu recebo muita gente de muitos lugares. Eu vejo as feridas, eu vejo as loucuras que são feitas por aí. Pessoas que chegam, abrem o coração, relatam o que é que viveram, o que é que fizeram com elas. Assim, graças a Deus, porque na nossa cidade, no nosso estado, existe muito homem de Deus sério. Existe muita igreja séria, mas tem muita gente machucada. Então, o que Deus colocou no meu coração é esse desejo. A gente ainda está terminando de pagar o complexo, porque a compra foi considerável para uma igreja que tem apenas 6 anos. É só o milagre de Deus, pode ter certeza. Mas quando essa fase terminar, iremos investir pesado. Eu digo que a gente não abre igreja, porque igreja não é um negócio. Igreja precisa nascer. E eu gosto de caminhar em oração, né? Pedindo a Deus a direção. Então vai chegar o tempo que a gente vai se espalhar com força e com rapidez, porque tem muita gente ainda para ser ganha para Jesus. Muita, muita gente mesmo. Coisa boa, coisa boa. É muito bom ver o senhor falando e o brilho no olhar do senhor ao se expressar sobre a IBK. O senhor é natural de onde? Maceió, Alagoas. Maceió. Os seus pais são daqui? Sim. Tem alguém na família que já exercia o sacerdócio? Não, tem não. Sou o primeiro pastor. Meus avós por parte de mãe, né? A Igreja Batista da Jatiuca nasceu na casa da minha avó, né? A primeira igreja que eu entrei, Flaudísio, foi a Igreja Maranata, ali no Balaio, Jatiuca. Tinha um supermercado e por trás desse supermercado ainda tem hoje a Igreja Maranata. Então foi a primeira vez que eu entrei na igreja, né? Minha avó me levou. Eu lembro como hoje qual foi o comentário que eu fiz com ela. Aqueles bancos de madeira e o espaço muito curto. E quando ela me levou, ela perguntou: Gostou, meu filho? Eu digo: Gostei, vovó. Só não gostei porque não dava para balançar a perna, porque era apertado. Mas foi a primeira igreja que eu entrei, que eu recebi a palavra, né? E aí, depois, aos 17 anos, me converti na Igreja Shaddai. Recebi o Senhor Jesus, né? E daí foi uma caminhada rápida também. 3 anos depois de convertido, eu fui para o seminário, né? E depois voltei para servir. Mas sou daqui. Meu pai nasceu no Rio de Janeiro, né? Mas morou aqui, depois foi para Pernambuco, Jaboatão dos Guararapes, depois veio para cá. Minha mãe nasceu em Rio Largo, um no Rio de Janeiro e outro em Rio Largo, mas depois todos aqui em Maceió. Só nasceram, né? E eu nasci aqui, sou alagoano, com muita alegria de ser nordestino. Amo nosso estado, nossa cultura, né? Amo demais. Hoje a gente vivencia uma realidade, não só a nível Brasil, mas a nível mundial, onde se tornou, na concepção de alguns, modismo em dizer ser gospel. À luz da Bíblia, a gente entende que existe algumas, algumas atitudes a serem tomadas para se seguir o Cristo, né? A gente precisa deixar de lado alguns desejos, algumas paixões, mas infelizmente é pregado por alguns que não precisa. Como é que o senhor vê hoje o cenário do cristianismo e desse cenário gospel no Brasil? É, uma coisa que a gente precisa considerar, Claudísio, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Eu creio no poder do Evangelho que pode transformar um homem, uma mulher, uma família, um bairro, uma cidade, uma nação. Uma análise crítica que a gente tem que fazer é que o número de evangélicos num censo ele aumenta, mas a realidade social e mudanças reais na sociedade ele não acontece. Então a gente precisa repensar algumas coisas, porque o inchaço também é um crescimento, mas não é um crescimento saudável. É preciso que haja transformação. E o evangelho é poderoso para fazer isso. O que nós precisamos ser é novas criaturas. Por exemplo, a gente tem um cuidado na igreja. Para batizar, eu preciso saber a situação civil da pessoa. Eu preciso saber se ela de fato é casada com a situação regularizada. Eu digo para todos lá, ensino aos pastores, porque hoje os pastores me ajudam, essa entrevista eu não faço mais, quem faz são os pastores. Mas os irmãos que chegam, eles não são algarismos para a gente. A gente não aceita simplesmente por aceitar. De maneira nenhuma. O padrão não mudou. Se namorados têm uma relação sexual ativa sem ser casados, eu não batizo. Se marido e mulher convivem e a situação não está regularizada, eu não batizo. Eu creio que se o evangelho entrar de fato na mente e no coração, as mudanças se darão de dentro para fora. E é isso que precisa acontecer numa igreja, num bairro, numa nação. É isso que precisa acontecer. Essas modinhas, elas vêm e passam. O que permanece é a palavra. A condição sine qua non colocada por Jesus para o discipulado é negar-se a si mesmo. Isso é fundamental. Fundamental. Isso é inegociável. O que dizer das palavras de Jesus? Aquele grande dia, né? Muitos me dirão, em teu nome. Isso é muito sério. Isso é uma reflexão para a gente. Em teu nome, expulsei demônios, fiz sinais e maravilhas, e eu vos direi abertamente, nunca. Ou seja, viveu a vida enganado. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então é uma reflexão que a gente precisa considerar. Então, no cenário atual, há transformações, sem dúvida, mas eu vejo que há um inchaço também. Há um frenesi pela quantidade. E como disse, nem tenho medo de números, nem idolatro números. Entendeu? Temos crescido. Tenho pedido ao Senhor o bairro de São Jorge. Não quero ser o pastor da IBK. Eu quero pastorear aquele bairro. Eu quero que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, possa me conceder autoridade para eu me tornar uma referência naquele bairro, para a vizinhança, para ganhar todos. A gente crê nisso. A gente sabe que o evangelho é poderoso para fazer isso. Mas é preciso que haja essa transformação. E a mensagem, ela não pode ser adulterada. Ela não pode, de maneira nenhuma. A gente toma conhecimento, né? Algumas pessoas em busca do crescimento numérico apenas, negocia coisas que são inegociáveis, né? A gente vê em ministério pastoral mesmo, né? Hoje a gente vive uma realidade, onde é que está a centralidade da palavra? O pastor se divorcia, casa com outra e permanece no ministério. Isso está totalmente fora da palavra. A palavra não muda, ela nunca vai mudar. Está posto o padrão pelo próprio Deus. E a regra é: a minha vida precisa se enquadrar na palavra. E não a palavra se enquadrar no meu viver. Porque aí eu vou adulterá-la. Porque aí eu vou acabar com ela. Essa mensagem vai ser híbrida. Vai ser misturada. Isso é muito perigoso. E a gente tem vivido isso. Então, eu tenho procurado, sem querer ser melhor do que ninguém, nem fazendo comparação alguma, tenho orado a Deus e tenho dito: não quero que a IBK se torne uma igreja do momento ou uma igreja conhecida. A minha visão enquanto pastor é que ela seja uma igreja fiel ao dono dela. A minha maior preocupação é essa. É que ela seja uma igreja fiel ao dono, aos preceitos da palavra.
Hoje vou estar pregando na igreja sobre a oração de Epáfras, onde ele ora pelos irmãos, que tivessem conhecimento da vontade de Deus, que tivessem sabedoria, discernimento espiritual. Hoje a gente vai ter vigília na igreja. E eu vou dizer a eles que a minha oração e a minha pregação não é de um avivalista, nada contra os avivalistas. A minha oração e a minha pregação não é de um pregador itinerante, nada contra os pregadores itinerantes. Mas a minha oração na vigília hoje vai ser a oração de um pastor, de querer que a igreja cresça no conhecimento, no temor e no entendimento espiritual, como diz Paulo, lá aos Colossenses. Então a gente precisa se firmar na palavra e não abrir mão dela de maneira alguma. Então, é um tanto preocupante o que a gente tem visto, o que tem acontecido, né? Não tem uma postura de ter, de repente, arrogância, de achar que eu tenho que emitir juízo de valor sobre tudo que fazem. Eu faço uma reflexão das coisas que acontecem, que tem projeção nacional, e analiso tudo à luz da palavra, né? Tudo, absolutamente tudo à luz da palavra. Mas o que tem dado certo, Flaudício, é não se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda da palavra, de forma alguma. Então eu creio que isso não pode ser negociado. Não pode. A palavra não muda. O crivo do julgamento de Deus vai ser a palavra dele. Então a mim compete conhecer e praticar. E eu não vou ter medo de falar a verdade. Para quem quer que seja. Não vou ter medo de pregar essa verdade no púlpito para quem quer que seja qual for o assunto, né? Seja qual for o assunto. Então a gente precisa ter essa centralidade na palavra. Não podemos abrir mão. Vinha para cá conversando com um pastor amigo e a gente sempre conversa sobre isso. E a gente vê como no nosso estado mesmo tem muita loucura sendo praticada. Muita gente sendo ferida, né? É muita loucura. Então, tenho orado, Senhor, me dê condições espalhar e bicar, como outras igrejas sérias que já estão fazendo isso, para que o ambiente de culto de igreja seja um lugar terapêutico, um lugar de cura, um lugar de crescimento, um lugar de edificação. Essa tem sido a minha oração e análise simples que eu faço diante do que a gente tem visto. Coisa boa. A gente tem percebido que, com o passar dos anos, os hinos gospels, que, bom, antigamente a ideia do hino era enaltecer a Cristo. Alguns veem dessa forma. E perpassados alguns anos, décadas e chegando na atualidade, alguns veem que os hinos, em sua grande maioria, não enaltecem mais a Cristo, e sim ao homem. Como é que o senhor vê, e como pastor presidente de uma instituição séria, como é que o senhor vê esse posicionamento de alguns cantores, não apenas falar sobre Cristo, sobre Jesus, sobre Deus, mas enaltecer, de certa forma, o homem, o ser humano? E se de fato, na concepção do senhor, o senhor vê dessa forma ou não? Lógico, vejo e tenho o maior cuidado. O centro do culto é Deus, é o Senhor. O louvor é para Ele, a adoração é para Ele. Ele é a única estrela que brilha quando a igreja está reunida e a gente precisa de fato adorá-lo. Tenho 2 pastores que me auxiliam com o Ministério do Louvor, temos 7 equipes na igreja, temos mais de 100 pessoas que servem na equipe de louvor. Então a gente não abre mão. Eu peço que sempre se faça uma análise teológica e o parâmetro é a palavra. Se o louvor só fala do homem e bota Deus como um menino de recado que vai fazer, que vai dar, que vai abençoar, ele faz isso, ele faz. O Senhor abençoa. O Senhor muda realidades, muda, ele abre portas, abre. Se é verdade, é. Mas há sim uma, vamos dizer assim, uma desvirtuação, né? Há um afastamento do propósito original do louvor e da adoração. Então eu vejo sim, tenho todo cuidado com isso. E os pastores ficam atentos. O pessoal do louvor coloca músicas, louvores para a gente pegar, certo?
E aí o que se observa? A palavra. Tem respaldo na palavra isso? Se não tem, pode ter uma melodia maravilhosa, todo mundo pode gostar, mas eu não deixo passar. E eles sabem, se passar, eu vou falar com quem é responsável por isso. Então eles ficam atentos o tempo todo. Porque a gente tem que cantar a palavra, a gente tem que adorar a palavra, entendeu? Então eu penso dessa forma. Nós somos ecléticos nesse sentido. Canta harpa, certo? Canta worship também, certo? Canta louvores clássicos, antigos. Esse final de semana vai estar conosco o Sal da Terra, de Pernambuco, entendeu? Que eu gosto demais. Já viajei com eles para fazer viagem missionária em São Caetano do Navio, interior de Pernambuco. Então, é aquele shot, mas os louvores deles são totalmente embasados na palavra. Então, a gente, Flaudísio, tem esse cuidado. Nós temos esse cuidado. Precisa ser feita uma análise teológica. Quando eu digo teológica, à luz da palavra. Discordo daquele louvor bem humanista, onde bota o homem no centro de tudo, onde Deus é um mero figurante que vai fazer tudo que o homem quer. Não, discordo plenamente. Tem alguns líderes que veem a necessidade de só pastorear alguém que de fato tem um curso de teologia. Mas tem outros que acreditam que não, acreditam na chamada inicial e a posteriori que haja sim a dedicação ao conhecimento e à palavra. Na concepção do senhor, há a extrema necessidade para, a priori, de imediato, ter um curso de teologia para assumir determinada congregação ou prevalece aí de início o que muitos dizem a chamada? Se o camarada tiver uma desenvoltura, se o camarada tiver a luz daquilo que é falado, a luz do que é falado pelo seu líder maior. Se ele seguir os parâmetros, ele pode assim assumir uma congregação. Como é que o senhor vê essa questão? Veja só, passei 4 anos no Seminário do Norte e aprendi lá que o seminário não forma ninguém pastor, certo? O seminário não forma ninguém pastor. Ele me dá ferramentas, me deu ferramentas que eu uso até hoje. Despertou em mim o desejo de estudar, de me aprofundar, falando o português bem claro, para que eu não fale besteira no púlpito, para que eu saiba estudar a Bíblia de forma correta, para que eu utilize as ferramentas devidas para interpretar o texto de maneira correta, para não ter interpretações esdrúxulas e adulterar a palavra. Mas eu entendo, por exemplo, todos os nossos pastores, hoje nós somos 9 pastores e temos mais 14 seminaristas, certo? Daqui a pouco vem mais uma leva que a gente vai consagrar, né? Então, o que é que eu digo para eles? Eu já consagrei, por exemplo, o pastor Paulo, que é um dos pastores que trabalha com crianças, né? Eu tenho um pastor que trabalha com crianças. Então, eu consagrei ele antes de terminar o seminário. Tem pessoas que a gente coloca no ministério, né? E a gente coloca como uma ação pastoral. O chamado é fundamental. Isso tem que ser identificado. Tem que ser comprovado com a igreja. A igreja precisa reconhecer isso na vida do candidato. É um casamento, pastor e igreja. E o que é que a palavra de Deus diz? Que Deus dá pastores que apacentem com conhecimento e inteligência. Ele dá pastores à igreja, mas ele não dá a igreja ao pastor, porque a igreja é dele. Mas esse pastor ele precisa ser devidamente preparado. Se a gente olha para os discípulos, a gente vê Pedro, que era um pescador, um homem simples, que o Senhor investiu na vida dele e fez dele um pescador de homens, mas a gente vê o apóstolo Paulo, quem mais escreveu epístolas e um homem versado na palavra. Depois da sua experiência autêntica com Cristo, o conhecimento foi para o seu devido lugar. Que ele disse que considerava como perda todo o conhecimento que tinha pelo conhecimento que obteve de Cristo. Então, no nosso ministério, na IBK, todos os pastores têm formação teológica. Todos têm. Começa o ministério, pode estar servindo com ação pastoral, mas eu sempre coloco, eu preciso que você estude. E deixo claro, não é o estudo que vai lhe formar pastor. Não é. E também assim, não coloco para trabalhar só depois que está formado. Não. É importante estudar.
para poder se preparar. Mas não é o seminário que forma ele pastor, de maneira alguma. Entendeu? Pastor Múcio não tinha formação teológica, né? Meu pastor, durante muito tempo, não tinha. E exerce ainda hoje um ministério abençoado. A capacidade, Claudício, vem do Senhor, sem dúvida nenhuma. Mas eu entendo, né, que é importante ter uma preparação, sem dúvida. Coisa boa. Isso é muito bom, né? E aquele que ensina, que haja dedicação ao ensino, né? Com certeza. A própria palavra diz isso, exatamente. Coisa boa. O senhor ajuda muitas pessoas. O senhor dá para ver que é uma pessoa que gosta e se sente bem em estar com pessoas. Mas a gente vive numa sociedade em que, infelizmente, as pessoas, em uma, eu não vou dizer que uma grande parte, mas uma pequena parte é ingrata. Como é que o senhor lida com a ingratidão? Claudísio, eu tenho aprendido com o Senhor a não desistir de ninguém. E uma coisa que eu faço vendo a história de José é não deixar o meu coração azedar. Alguém pode, no ministério, me trair, agir com infidelidade, agir com ingratidão. Eu digo à minha esposa e digo aos mais próximos: o que eu faço por princípio, sem esperar nada em troca. Eu tenho que fazer algo por princípio. Eu vou abençoar alguém, amém. Se eu voltasse atrás, faria tudo do mesmo jeito, porque cada um dá o que tem. Entendeu? E eu não posso deixar meu coração azedar e dizer assim: não acredito mais em ninguém. Por quê? Não. Alexandre, o latoeiro, causou muitos males para o apóstolo Paulo. E ele orienta Timóteo: tome cuidado com ele, que o Senhor lhe dê a devida paga. Ou seja, Paulo diz assim: deixa o Senhor tratar com ele. Entendeu? Então a gente passa por essas situações. E assim, quando eu me frustro demais, o meu coração pode ser soberbo também. Por que eu vou me frustrar demais se alguém agiu com ingratidão? Cada um dá o que tem. Conta-se uma história, uma ilustração. Tinha duas vizinhas. Uma pegou um vaso, colocou cheio de estrume, com aquele cheiro bem forte, e mandou com uma embalagem bem bonita para sua vizinha. Ela pegou, a vizinha temia a Deus, e as empregadas delas entregaram o presente, dizendo assim: quero ver o que é que ela vai fazer agora. Ela pegou aquele mesmo vaso, que estava com um cheiro horrível, chegou para suas servas e disse assim: pegue as rosas mais cheirosas que tem. Bote dentro do mesmo vaso, faça uma embalagem bem linda que eu vou botar um recado aqui para você entregar para ela de volta. Fez aquele vaso bem lindo, colocou aquelas rosas bem cheirosas e tinha uma mensagem. A outra mulher, quando recebe de volta, diz: pronto, tem uma bomba aí dentro. Tinha apenas um aviso, um recado. Qual era o recado que estava lá dentro? Cada um dá o que tem. Ela tinha aquela coisa, aquela fedentina para entregar. Ela deu o seu melhor. A grande verdade é essa. O que é que eu tenho para dar? O que foi que o Senhor disse para Abraão? Se tu, uma bênção. Os que te abençoarem, eu vou abençoar. Os que te amaldiçoarem, pode deixar comigo que eu vou resolver. O que foi que José disse aos seus irmãos? Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bênção. Então, eu tenho esse cuidado. A gente lidar com muita gente, a gente lidar com ingratidão, a gente lidar com traições. E o que é que eu vou fazer? Azedar o meu coração? Adoecer? Perder noite de sono? Não. Senhor, o que eu fiz, se eu voltasse atrás, eu faria de novo. Porque tem a ver com o que eu sou, tem a ver com os princípios que norteiam a minha vida, e eu não vou deixar o meu coração azedar. De maneira nenhuma. Teve Judas entre os discípulos, mas teve Paulo, teve João, teve Pedro. Eu vou achar que todo mundo é Judas? E eu vou me fechar numa ostra? Eu não abençoo mais ninguém? Essa não é a vida que o Senhor quer que eu tenha. Quem Ele botar no meu caminho, eu vou abençoar. Pode ter certeza. Agora, com aqueles que eu ando mais próximos, eu sempre digo: se eu perder a confiança, eu não ando com quem eu não confio. Não vou desejar mal, não vou prejudicar. Se a confiança for rompida, não dá mais para caminhar.
mas nunca deixarei de abençoar ninguém que Deus me mande abençoar. E guardo meu coração. Porque se ele azedar, como diz Hebreus 12:15, irmãos, cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Se o coração azeda, Flaudísio, então você maldiz todo mundo, você duvida de todo mundo, você acha que o que fizeram com você todos vão fazer. E aí não é uma vida saudável. Eu não me permito fazer isso de jeito nenhum. Pastor Pedro, o senhor é muito respeitado e pela organização da IBK, hoje o senhor é um pastor renomado no estado de Alagoas. Quiçá, bem ressalto, a nível de Brasil. Estar próximo do senhor, para mim, é uma honra. Né? Isso eu quero externar. E eu Sei que quero bem... agradecer. Eu fiquei surpreso, eu fiquei surpreso. Quando eu recebi a mensagem, eu digo, rapaz, DDI Podcast está querendo falar comigo. Aí fui Bondade do senhor. procurar. Oxe, pode ter certeza. O senhor é bem sucedido. Né? E qual o segredo do sucesso para o senhor? É o temor ao Senhor. Eu digo para os pastores, Flaudísio, que eu poderia, nesse exato momento, ainda estar lá na Igreja do Farol, não ter complexo construído, não ter absolutamente nada construído lá em Piranhas, né? E eu estaria feliz, feliz. Então, o segredo é a gente não perder o temor do Senhor. A gente só vive uma vez, a vida não tem replay, não tem. E eu quero me desgastar, como disse o apóstolo Paulo, em viver tudo que Deus tem para mim. Então, minha preocupação é não sair da vontade de Deus. Minha preocupação é cumprir o ministério. Atos 20, verso 24, Paulo vai dizer: em nada tem a minha vida por preciosa, contanto que posso fazer uma coisa: cumprir o ministério que eu recebi para testemunhar do Senhor Jesus. Essa é a minha razão. É isso que eu quero. E eu aprendi que nada grande se faz sozinho. Eu não posso ser abençoado sozinho. Eu tenho homens ao meu lado, pessoas, homens e mulheres ao meu lado, que são os nossos braços. Então, nada grande se constrói sozinho. Há uma equipe enorme e a gente abençoa com força. Abençoa. Porque Deus abençoa para que a gente abençoe. E eu procuro encontrar pessoas fiéis, tementes a Deus. E aí o Senhor vai abençoando. O Senhor vai confirmando. Ele derramou o seu Espírito sobre toda a carne. Não foi sobre uma casta seleta. De jeito nenhum. Então é o temor ao Senhor, né? E esse compromisso de querer viver aquilo que Deus tem. Eu tenho dito ao Senhor em minhas orações com o Senhor, a gente pensa muita coisa, a gente idealiza muita coisa, a gente sonha muita coisa, mas com sinceridade de alma eu digo que se frustrem os meus planos, que se cumpram os teus. Essa tem sido a minha oração. O que é que a gente quer com o ministério? Tornar o nosso nome conhecido? Não, de jeito nenhum. A gente passa. Tenho a felicidade, se eu permitir a gente construir uma igreja aqui na cidade, né, e aquele lugar foi consagrado ao Senhor até ele voltar. Lá em Piranhas, da mesma forma. É um privilégio. É um privilégio. É a pura bondade de Deus. Fui para um congresso onde eu vi o pastor Hernandes Dias Lopes dizer que não imaginava viver tudo o que ele tem, porque é um homem que tem entrado em Assembleia de Deus, na Igreja Presbiteriana, Igreja Batista, um homem muito respeitado. Ele sabe entrar e sair. E o objetivo dele é o quê? É a pregação do Evangelho. Um homem abalizado na palavra, centrado na palavra. É uma referência para mim também, né? Então, é o temor, Flaudício. É o temor e entender assim, Pai, enquanto eu tiver forças, eu quero cumprir o meu ministério. Quero vidas para Jesus. Eu quero fazer o teu nome conhecido, né? Na minha forma de ver, esse é o grande detalhe. É se comprometer com o Senhor e dizer, cumpra a tua vontade. E o Senhor tem feito isso. Em 6 anos, 2.200 membros sem os congregados, né?
fazia uma compra expressiva, a gente orava porque o CNPJ da igreja ainda estava saindo. Eu digo, Senhor, só a tua mão para a família que a gente comprou o terreno, né? Querer fazer, porque investigaram tudo, foram ver tudo. Quem é esse pastor? Que igreja é essa? É? Teve gente próxima também que deles, né? Que disseram, cuidado com os crentes, porque de repente vai dar calote, vai comprar e não vai pagar. Claudísio, a gente paga antecipado. Aqui eu vou dizer, no último bazar, né? Vendendo roupa, vendendo doações que os irmãos trazem, a igreja é uma igreja abençoadíssima. A gente arrecadou 130 mil reais. Deus movendo corações, empresários, 130 mil reais. E todo esse dinheiro é bazar missionário. É para quê? Para pagar as intercaladas. O que é isso? Um exército que Deus levanta em prol da mesma causa. É só a mão dele. Enquanto a gente estava no farol ainda, Claudício, vendendo água nos semáforos, a gente conseguiu 40 mil reais. Teve um irmão que doou 15 mil garrafinhas. E no sábado, a gente juntava a igreja e ia para os semáforos vender. Tinha uma doutora que depois eu conheci, que quando ela soube o que a gente estava fazendo no semáforo, toda vez ela passava e dava R$ 1.500 por uma água. A gente nunca vendeu uma água tão cara. Mas ela fazia o quê? Ela dava uma oferta. Quando ela soube o que era, quando ela soube quem era, né? E aí ela passava, a gente recebeu uma oferta de mais de R$ 500.000 de concreto, né? Uma empresa, a Lemix, irmão, Deni, nos abençoou demais. A gente vai vendo essas coisas, como explicar isso? É o favor de Deus, é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus. E aí a gente não pode se iludir, achando que é o nosso braço, ou a nossa expertise, ou a nossa sabedoria. É não. É a mão do Senhor. Então, eu quero o dono da igreja contente comigo. Eu quero. Minha maior preocupação é ele. Não negocio a minha obediência a Deus para ser o ninguém. Não negocio a obediência à palavra como o Senhor disse que tem que ser por causa de membro nenhum, por causa de pessoa nenhuma. E assim tem dado certo. E não adianta começar bem. A gente precisa terminar bem. Eclesiastes vai dizer que é melhor o final das coisas do que o início. Então eu quero, até meu último fôlego de vida, terminar a carreira sendo fiel. Coisa boa. Ouve-se muito falar de uma frase bíblica: todo trabalhador é digno do seu salário. Como é que o senhor vê isso aplicado à vida ministerial? Eu entendo que se eu quero pedir mais de um pastor, eu tenho que fazer com que ele viva integralmente o ministério. Eu vivo integralmente o ministério. Dos 9 pastores que nós temos na igreja, somente 2 não vivem em tempo integral. Um empresário, outro é concursado. Pastor Tales, que é um do louvor, trabalhava e eu fiz o convite a ele para que deixasse o trabalho e viesse para viver em tempo integral. Então, o bivocacionado existe, mas a dedicação é diferente, totalmente diferente. E é bíblico. Paulo vai dizer que aqueles que presidem bem são dignos de dupla honra. Isso fala do soldo, isso fala do salário. Então, a igreja não pode ser avarenta. Eu, como pastor presidente, esse é o meu norte. Se eu dei mais responsabilidade para alguém, eu preciso dar para ele também mais tranquilidade financeira. Lógico, a igreja não pode sangrar. O parâmetro é: a igreja pode? Pode, então vamos abençoar. E é impressionante quando você faz isso, Claudício. Porque a provisão de Deus vem, mas vem com força. Não só sou eu que posso ser abençoado. Todos que estão ali precisam ser abençoados. E se está na palavra, é o que a gente tem que fazer. E a gente faz.
Quando a gente chama para viver em tempo integral, a gente dá toda a condição. Temos 2 famílias em Piranhas, bancadas integralmente pela igreja. Integralmente. Casa, salário, tudo. E o que a gente pede? A igreja está dando condições e eu não toco nessa glória, porque é de Deus. Eu não quero sair na foto para dizer sou eu que estou fazendo. Não, de jeito nenhum. Eu simplesmente ouço o que Deus quer que faça e eu faço. E não quero sair na foto, de jeito nenhum. Você está sendo abençoado, abençoada pela igreja. O Senhor tem dado condições. Eu ouço o que Deus quer que faça e simplesmente obedeço. Mas é a igreja que está abençoando. Então, trabalhe. Trabalhe. A gente tem o pastor Emerson, que foi consagrado aqui também, mas trabalhava como missionário lá em Pernambuco. Ele mesmo disse, final de semana a gente estava em viagem missionária na igreja de Piranhas, e ele compartilhando comigo da alegria. E eu, como pastor presidente, ouvir isso é muito gratificante. A alegria dele de poder servir como está servindo e de viver essa realidade que ele tem vivido hoje. Viver em tempo integral, porque eu não quero que um pastor suba ao púlpito para pregar e ele se preocupe. Tem comida em casa? Como é que vai ser? Se é um obreiro fiel, comprometido com a obra, com a sua família, ele precisa ser honrado. Ele precisa ser muito bem cuidado. Né? Coisa boa. A gente tem um plano de cargos e carreiras com os pastores. A gente tem. Os mais antigos é uma realidade, os mais novos outra. E à medida que o tempo passa, já é uma previsão de como serão as coisas para que possam se organizar. E a gente orienta tudo, quanto à aposentadoria, quanto a tudo. Organização quanto a isso, precisa pensar, que a idade chega para todo mundo. E aí, como é que fica? Quando não tem mais a mesma força, quando não é mais útil, porque a idade chegou e a limitação chegou. Então é preciso se preocupar com isso aí e organizar, ser previdente. Isso é muito importante. Até sobre isso a gente fala para os pastores, para os missionários, para o nosso staff. Nós temos mais de 40 pessoas que vivem em tempo integral. Mais de 40 que vivem em tempo integral. É uma obra grande. A gente não faz nada só, não. É impossível fazer a IBK funcionar com pouca pessoa. E eu louvo a Deus pela vida de todos. Equipe de louvor, eu tenho uma equipe que vive integralmente. Os outros não são em tempo integral, mas eu tenho uma equipe que o que eu precisar, eles vivem para isso. Vivem para isso. E assim, não estou cuidando deles ainda como quero. Porque o nosso compromisso financeiro ainda estamos pagando o complexo. Né? Então são compromissos altos mensalmente. Mas quando isso acabar, vou cuidar deles muito melhor ainda. Então eu entendo o que a palavra de Deus diz e procuro cumprir. Tratá-los com honra e da melhor forma. Coisa boa. Cristo, quando esteve aqui à Terra, ele não tratou o diabo como senhor, os senhores da Terra como senhor, mas em dado momento ele fala que o dinheiro é um senhor. Como? Não poder servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Como é que o pastor Pedro lida com dinheiro? Dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo senhor. Né? E Paulo vai dizer que é o amor ao dinheiro. Quem não precisa? Todos nós precisamos. Mas realmente, você está certíssimo. Jesus trata do dinheiro como uma entidade. Se ele ocupa o primeiro lugar na vida de uma pessoa, é uma desgraça. É terrível. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, o dinheiro é meu servo, não é meu senhor. Eu não posso ser cupim de ferro, destruir tudo que vem nas minhas mãos. Eu preciso guardar. Eu entendo que riqueza tem propósito. Riqueza tem propósito. E entendo também que Deus deseja confiar riquezas a homens e mulheres fiéis. Quem não deseja ser próspero? Todos nós queremos. E ser próspero para quê? Em primeiro lugar,
para poder dar a melhor vida que eu puder dar à minha família, investir no reino de Deus, em primeiro lugar, com a minha fidelidade, dar a melhor vida que eu puder dar à minha família e abençoar a quem Deus me mandar abençoar. Eu vivo por esses 3 princípios. Inegociavelmente, eu invisto no reino com meus dízimos, minhas ofertas, as campanhas da igreja, eu participo, né? A gente já recebeu carro de doação, um carro que eu e minha esposa a gente conseguiu quitar, foi de oferta para a igreja, porque Deus colocou no nosso coração. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Quando um irmão soube que eu ofertei o meu carro para a obra, no outro dia ele ligou para mim e disse que providenciou um carro para mim, para eu usar o tempo que eu quisesse. E assim, a gente fez isso de coração. Até tentou me demover dessa decisão. Pastor, tenha calma. Como é que você vai ficar sem carro? Eu digo, não tem problema. Já está certo entre eu e minha esposa. Eu não vou só falar isso. Eu tenho que viver na igreja isso. Eu tenho que participar das campanhas. Eu tenho que ofertar também. É muito fácil falar e eu não fazer. Então foi consenso, né? Então a gente foi lá e ofertou. Pouco tempo depois, dias, o irmão liga para mim e fez: vai em tal lugar, tem um carro para o senhor, né? Então o pessoal vê a seriedade. Então o dinheiro, ele não pode ser ter o primeiro lugar na nossa vida. Gosto de cuidar do meu carro, mas eu uso, eu uso. Se meus filhos comerem dentro do carro, não tem problema, eu mando lavar. Entendeu? Eu não idolatro nenhum bem. Quanto mais coisas o Senhor me der, mais eu dependo de Deus e não das coisas. Eu cuido, eu zelo, mas meu coração não está nisso. Eu cheguei sem nada a esse mundo e eu vou partir sem nada. Eu não posso estoporar tudo que Deus me dá. Eu tenho que guardar, eu tenho que pensar no amanhã, eu tenho que ser organizado. Eu preciso botar meu chapéu onde minha mão alcança. Eu não posso dar um passo mais largo do que minhas pernas, porque eu vou desandar. Mas primeiro lugar na minha vida é o Senhor. Dinheiro não nem está no meu coração, nem faz eu perder o sono de maneira nenhuma. Então, eu quero prosperidade para investir no reino de Deus, para dar uma vida honrada para minha família e para abençoar. E quando Deus manda abençoar alguém, é fazer com uma mão sem que a outra possa ver. Citei apenas essa questão do carro aqui, porque foi uma experiência maravilhosa para mim e para minha esposa. Foi questão de um dia. A gente fez, o outro dia Deus providenciou um carro para a gente. É algo assim, porque a gente fez de coração. Não é barganha, não é troca. Eu digo para a igreja, o Senhor é dono do ouro e da prata, né? Quando a gente entrou no complexo, templo muito grande, né? 2.000 metros quadrados, acústica. A primeira vez que eu preguei lá, Flaudício, a experiência foi horrível. Porque eu pregava e eu dizia, nem eu estou me entendendo. Espírito Santo de Deus, revela o que sai da minha boca aqui. Porque a reverberação era terrível. Então, depois que eu aprendi com o pessoal da sonoplastia, né? O som vai, bate, volta. Quando eu falo de novo que eles se encontram, embola tudo. A gente precisava de 150 mil reais para o primeiro forro. A gente já investiu 500 mil reais só em acústica. Falta mais 500 mil ainda para concluir a acústica. E o que aconteceu? Deus levantou uma irmã e ela ofertou 150 mil reais. Chegou a notícia para mim, a acústica da igreja foi paga. Assim, são muitos milagres. Já teve oferta de Fortaleza. Teve um irmão que veio de Fortaleza para cá para dar uma oferta de 35 mil reais. Só Deus. Não tem explicação. É isso que a gente tem vivido. É isso que a gente tem visto. Né? E é muita fidelidade. Então o dinheiro não pode. Eu digo no momento dos dízimos das ofertas. Eu nunca olhei e nunca vou olhar para o bolso de ninguém. Agora, não vou deixar de ensinar a vocês o que a Bíblia ensina. A Bíblia fala sobre dízimos? Fala. A Bíblia fala sobre ofertas? Fala. E a gente só fala nesse assunto
num texto dentro do contexto. Não permito que a gente pegue nenhum tipo de texto para falar sobre dízimos e ofertas, adulterando o sentido do texto, entendeu? Porque temos muitos textos que falam sobre isso. E assim, é algo maravilhoso. Se o Senhor tivesse providenciado todo o dinheiro de uma vez para a gente pagar tudo, eu não tinha vivido essas experiências. Que aí me fez conhecer a Deus de uma forma profunda e maravilhosa. Coisa boa. Eu sempre faço uma pergunta em cada episódio e tem sido um divisor de águas em cada episódio pela resposta de cada convidado. E pela experiência, sabedoria, o grau de intelectualidade, a oratória do senhor, que é invejável, né? Que é isso. Eu queria ouvir do pastor Pedro. O que é a vida para o pastor Pedro? A vida, Flaudísio, a vida é um sopro, né? A vida é uma oportunidade única que Deus nos dá e que a gente precisa aproveitá-la intensamente na presença de Deus. Um sábio certa vez disse que quem sabe que o tempo passa descobre subitamente a beleza única do momento que nunca mais será. Quando esse podcast aqui acabar, ele não volta nunca mais. Esse é o momento que a gente tem para viver. Isso não deve me fazer viver de maneira libertina, permissiva. Isso deve me fazer aproveitar a vida com intensidade, mas da forma mais segura que existe, que é no centro da vontade de Deus. A vida é o aqui e agora. De passado ninguém vive, o amanhã só a Deus pertence. Não é à toa que o agora se chama presente, porque ele é uma dádiva de Deus. Então a vida é esse aqui e agora, é esse momento que a gente precisa aproveitar da melhor forma possível. Sempre na presença do Senhor. Sempre que eu oro por alguém que está aniversariando, eu sempre gosto de dizer: que Deus lhe conceda vida longa, que você viva na presença de Deus e no seio da sua família. Essas duas coisas para mim são fundamentais. Então a vida é esse aqui e agora, que tem que ser vivida intensamente na presença do Eterno. Coisa boa. Pessoal, você que está nos acompanhando, tudo que é bom dura pouco. Estamos se aproximando aí para o final desse bate-papo. Se inscreva, compartilhe, comente. DDI Podcast é o que tem sido por conta de você que tem nos acompanhado, os nossos patrocinadores que têm incentivado esse projeto para que ele se mantenha de pé, se mantenha viva essa esperança de inspirar várias vidas com cada convidado que vem aqui. E hoje nós estamos aqui com o pastor Pedro, né? Aproveitando aí os minutos finais do podcast, eu queria ouvir do senhor, né? Perguntei sobre a vida e agora eu quero falar sobre a morte. O senhor tem medo da morte? Não, de jeito nenhum. O apóstolo Paulo vai dizer que morrer e estar com Cristo é muito melhor. Desejamos viver, sem dúvida alguma. Mas aquele que tem uma experiência real com Cristo, ele não vive na expectativa da morte, mas na expectativa da ressurreição em Cristo Jesus. Paulo vai dizer em Romanos 14 que se eu vivo, vivo para o Senhor. Se eu morro para o Senhor. Quer eu viva, quer eu morra, eu sou do Senhor. É verdade que não há teste mais profundo para a nossa espiritualidade do que a certeza da morte ou a possibilidade dela. Eclesiastes vai dizer: é melhor ir em uma casa onde há luto do que em uma casa onde há festa, porque a morte é o destino de todos e os vivos devem considerar isso. Então a gente considera a nossa finitude e viver consciente disso faz a gente ser mais prudente, faz a gente aproveitar bem as oportunidades, mas medo e temor, terror da morte, não. Onde está a morte? A tua vitória, onde está a morte, o teu aguilhão? Então a gente não teme. Me cuido, tenho uma mulher para cuidar, tenho 3 filhos para criar. Peço a Deus vida longa, porque vida longa é sinal da bênção de Deus, né? Sobre as nossas vidas. Mas medo de morrer, em absoluto. Quem não gosta de viver, né? Todos nós gostamos. Mas concordo com o apóstolo Paulo. Partir e estar com Cristo é muito melhor. Homem de uma envergadura espiritual, né? Invejável, né? Mas
Ele disse que morrer é lucro, que a gente possa de fato viver essa espiritualidade e essa realidade. Mas a vida precisa ser vivida com intensidade na presença de Deus. E partir, vai chegar uma hora que a nossa senha será chamada e a Cláudio, gente. Cláudio Duarte fala sobre É, isso, né? isso mesmo. Ninguém sabe o dia, a hora, só vai chamar. Preciso estar pronto. E o futuro não está prometido para ser ninguém, né? Não está garantido nem para a criança, nem para o jovem, nem para o adolescente. A gente não sabe, né, quando a nossa hora vai chegar. Mas medo, não. Sinceramente, não. Qual a idade do senhor hoje? Hoje eu tenho 43 anos. 43 anos. Esse ano, dia 15 de dezembro, a gente faz 44 anos. Coisa boa. Se o senhor 44. tivesse a oportunidade de sentar na mesma mesa com o pastor Pedro de 18 anos e pudesse falar algo para ele, o que é que o senhor falaria? Claudísio, aos 18 anos eu me converti ao Senhor Jesus. 17 anos para 18. A partir do momento que eu tive a experiência com Cristo, eu me entreguei. Mas me entreguei mesmo. Eu queria ter conhecido antes, como eu estou fazendo com meus filhos. Como eu estou lançando as bases para eles desde a infância deles. Mas eu diria o que eu fiz, né? De não perder o temor do Senhor e de realmente viver na presença dele, né? Eu diria para que eu pudesse me dedicar, porque eu sou muito intenso. Sou muito intenso. Quando eu boto algo na cabeça para fazer, quando eu abraço uma causa, eu caio de cabeça mesmo. Então, desde o momento, Claudio, que eu entendi o que Deus tinha na minha vida, eu me dediquei com tudo que eu sou. Me dediquei de alma, corpo e espírito. Então, se eu pudesse me dedicar ainda mais, eu diria isso. Se dedique ainda mais, estude ainda mais, busque ao Senhor ainda mais. O seu Shed, em uma de suas últimas entrevistas, perguntaram a ele, já próximo da morte, Dr. Russell, se o senhor tivesse algo para fazer, pudesse voltar atrás, o que é que o senhor faria diferente? Ele disse uma coisa, oraria mais. E o pastor Jeremias dá testemunho de que, quando eles estavam em alguns congressos da CEPAL, o pastor Jeremias acordava às vezes de madrugada para ir ao banheiro e o Dr. Russell estava de joelho com a face no pó, orando ao Senhor. Era comum encontrá-lo dessa forma. E ele disse que se pudesse fazer algo diferente, se tivesse que voltar de novo, ele iria orar mais. Eu creio que tenho procurado me dedicar, mas me dedicaria ainda mais, estudaria ainda mais, me consagraria ainda mais, porque na verdade nunca está bom. A gente tem que intensificar cada vez mais. Parece óbvia a pergunta que eu vou fazer, mas eu quero ouvir do senhor. Qual a relação do pastor Pedro com Deus? A relação do pastor Pedro com Deus é uma relação de dependência total. Como diz a W. Tozer, o Senhor tem uma relação voluntária com a gente, mas a nossa relação com Ele é totalmente necessária. Ele, sem a gente, vai continuar sendo Deus, mas o Pedro, sem Ele, está perdido. Então, assim, a razão de viver, a base da minha vida, o fundamento da minha vida, sem o Senhor, não sou nada, e digo sem demagogia nenhuma. Para viver nessa terra, sem o Senhor como Senhor da minha vida, eu prefiro que Ele me leve. Pode ter certeza, sem dúvida nenhuma. Como Pedro disse para Jesus, né? Quando muitos deixaram, João capítulo 6, começaram a deixar de seguir, e o Senhor perguntou, e vocês vão deixar também? Né? E Pedro disse, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Então, não é mais uma ideologia, não é mais uma possibilidade, é o caminho, o artigo é bem definido. O caminho, a verdade e a vida. Então, sem o Senhor, sou nada, posso nada, dependo dele completamente. Coisa boa. Se o senhor tivesse a oportunidade de transmitir uma frase
e que o senhor tivesse ciência que todo o mundo veria essa frase, qual seria a frase? É uma frase que já disse ela aqui, né? A minha família, o meu maior patrimônio. Depois do Senhor, família para mim é a base de tudo, de tudo. É algo que norteia o meu ministério, a minha vida. Esse enfoque com família, esse cuidado com família, casamento, famílias restauradas, isso enche os meus olhos. Então, eu diria isso. Minha família, o meu maior patrimônio. Se a gente colocar a família onde ela deveria estar, muita coisa de nossa sociedade seria resolvida. Porque a sociedade, todos nós sabemos, é a junção das famílias. Famílias desestruturadas, sociedade desestruturada. Né? E o Senhor tem um plano muito claro, né, com a família. Muito, muito claro. Então essa é uma tônica do nosso ministério. Família, casais, uma tônica. Tem muitos jovens que estão nos assistindo e alguns possa ser que queiram seguir a vida pastoral. Qual o conselho que o senhor daria para esse jovem? Que você possa ter convicção de fato disso. Que você não tome uma decisão dessa de maneira impensada, pelo calor do momento, porque para viver o ministério é preciso se ter convicção absoluta. É preciso que haja uma convicção interna, é preciso que a igreja reconheça, né? É preciso ter muito cuidado para que não entre de forma equivocada no ministério. Meu filho mais velho tem compartilhado comigo o desejo do seu coração e para ele eu disse isso. Ele compartilhou comigo, hoje ele tem 16 aos 14 anos. Ele deseja ir para o seminário, estudar. Eu disse, filho, você só tem 14 anos. Viva a sua vida, deixa a coisa acontecer com naturalidade. Porque sobre os meus filhos eu digo que eu quero o que Deus tem para eles. Então desejo o que Deus tem para você. Porque uma coisa muito clara na palavra é que cada um fica naquilo para o que foi chamado. Ninguém toma para si essa honra do que aquele que foi chamado por Deus. Não é de questão de politicagem, não é questão de amizade. Deus precisa chamar. Se ele chamar, ele vai respaldar. Então, se você se sente vocacionado para o ministério, essa convicção ela tem que ser plena. Há momentos árduos, há momentos aterrorizantes no ministério e que nessa hora só a convicção plena, colocada por Deus em nós, é que vai manter a gente de pé e firme naquilo que Deus nos chamou. Então essa convicção ela tem que ser total. Intimidade com Deus. Não pode achar que é uma questão de status. É uma questão de posição. Vai se frustrar. Uma questão de dinheiro. Vai se frustrar. Porque é árdua a jornada. É muito árdua. Né? Então a gente precisa ter muito cuidado. Mas eu fico feliz quando eu vejo, por exemplo, na igreja, adolescentes falando sobre isso. É a próxima geração. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que passar o bastão. Não é? Vai ter que passar. Então, ter adolescentes jovens desejando isso, para mim, por exemplo, temos 14 seminaristas na igreja. Eu fico feliz com isso. Agora, Paulo vai dizer: não se precipites em impor as mãos sobre ninguém. Eu gosto de caminhar para conhecer. Gosto de caminhar, gosto de testar, porque no bom todo mundo é bom, né? No bom todo mundo é bom. Ver uma igreja ali, como no complexo, é maravilhoso. Mas eu quero saber se você está disposto a ir para Piranhas, para viver de fato o ministério. Hoje a gente tem vivido essa realidade. Mas quando a igreja IBK começou, fui sem ninguém. Eu fui assumir a igreja, né? E como eu disse a você, poderia estar lá até hoje, com 300 pessoas. E diga você, Flaudísio, estaria realizado porque eu tenho plena convicção de que Deus me chamou para fazer isso. Então não tem a ver com o número de pessoas, nem com a projeção que Deus fez no nosso ministério, né, a IBK, chegar. Não tem. Se é uma questão interesseira, eu quero status, eu quero poder, eu quero bens, se frustra. Se frustra. Pode ter certeza. Entendeu? Então tem que ter a convicção para poder viver
o ministério de fato. O senhor é muito bem sucedido, bem esclarecido, né? Tem um certo domínio sobre a palavra, bom conhecimento. Mas a gente vive numa sociedade onde as pessoas elas são aptas às críticas e muitas das vezes críticas infundadas. Como é que o senhor lida com as críticas? Quando a gente lidera, Flaudísio, a gente tem que estar aberto para isso. Cabeça de gelo. Existem aqueles que nos criticam porque querem o melhor da gente, e eu digo para os pastores, eu tenho 2 amigos próximos que eu abro a vida para eles dizerem o que quiser, porque eu tenho a relação com os pastores, eu sendo pastor presidente, só essa relação já pode impor uma certa limitação e cuidado no que eles vão falar. E eu preciso de pessoas, certo? Que tenham a liberdade de falar para mim o que eles quiserem falar. Porque senão eu posso me transformar num monstro, achando que eu estou sempre certo, que eu sei de tudo, que vai ser tudo como eu quero. Então eu tenho 2 amigos que eu pergunto o que é que tu acha. E quando eu pergunto o que é que tu acha, eles podem dizer o que eles quiserem. Se eles quiserem discordar, eles vão discordar. Eles não têm aquele compromisso de concordar com o que eu falo. E essa contraposição, ela é muito importante. Muito importante. Quem lidera tem que estar aberto para as críticas, fundadas e infundadas, né? A gente precisa estar pronto para isso. Não pode achar que isso não vai acontecer. Vai e acontece direto. Pode ter certeza. Então, tem que ter cabeça fria. Daí a questão importantíssima do testemunho da vida irrepreensível, né? Para que você tenha coerência na sua vida entre o que você fala e entre o que você faz. O líder precisa ter humildade. Se ele errou, o que é que ele faz? Ele pede perdão. Ele reconhece o erro sem a menor dificuldade. Ele não perde autoridade com isso. Muito pelo contrário. Ele ensina. Quando ele erra, reconhece e pede perdão. Qual a dificuldade? Nenhuma. Então vai dessa experiência com Deus para que a gente viva uma vida de humildade, de fato. Então, estou acostumado a falar de mim. É, não, de mim só não, né? De qualquer líder. Fizeram isso com Jesus, a mesma multidão que gritou quando ele entra em Jerusalém, Hosana, Hosana, quando é posta a questão, Jesus ou Barrabás? Foi a mesma multidão, foi a mesma. E ele seguiu por quê? Convicção do que tinha que fazer. É isso que precisa ser o nosso combustível. Eu sei quem me chamou, eu sei aonde estou e eu sei para onde ele está me levando. Então, elogios não vão me deslumbrar, críticas não vão me desconcertar. Eu sei quem sou e o mais importante, Deus me conhece, Ele sabe quem eu sou. Se for infundada, eu coloco diante de Deus e Ele vai. Se aparecer algum Alexandre Latueiro, o Senhor trata com, com cada um deles. Pastor Pedro, Tem coisa um, boa. um livro de A.W. Tozer, 5 votos para obter poder espiritual. Não seja dono de nada. E dentro que você perguntou, umas coisas que ele diz lá é: não se defenda. Não se defenda. Viva uma vida irrepreensível. A verdade sempre vai aparecer. Sempre. Então você partir para cima como um leão. Não, seja você, viva a sua vida. Entendeu? E vida que segue. Coisa boa. O senhor bem fala sobre a vida irrepreensível. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala algo que quer conhecer se alguém é cristão, não analise ele dentro da igreja, mas nas suas relações interpessoais, principalmente com quem não é cristão. Com Tomando certeza. por embasamento essa fala, eu faço alguma pergunta a alguns dos convidados. E eu queria fazer ao senhor, como um homem de Deus, qual o valor da palavra de um homem para o pastor Pedro? Ah, é tudo. É tudo, Flaudício. Tudo. Tive uma experiência recentemente, aluguei uma casa para morar e ao entregar a casa, eu entreguei melhor do que eu recebi. Melhor. Algumas pessoas disseram, mas não precisa fazer isso. Precisa, porque isso para mim também é pregar o evangelho.
para quem eu entreguei a casa, quando eu entreguei, ele fez: é uma pena que o senhor está me entregando, porque eu sabia disso. Porque o corretor, quando me apresentou para ele, disse assim: eu não estou trazendo qualquer cliente para o senhor. Eu estou trazendo uma pessoa que o senhor não vai ter dor de cabeça. Saí porque encontrei algo melhor. Mas esse testemunho, Paulo vai dizer que a gente precisa se preocupar com o testemunho para com os de fora. A compra do terreno da igreja, a família que a gente comprou, não são crentes. Eu tenho certeza que se eles ouvirem alguém falar de pastor e de igreja, eles irão dizer naturalmente: eu conheço uma igreja séria. Eu conheço pastores sérios. Porque a gente prega o evangelho assim também. Então, o nosso testemunho é fundamental. Fundamental. Eu tomo muito cuidado com isso. E temos, pela graça de Deus, conseguido um respeito na cidade. Temos conseguido, né? Vizinhança, né? Onde a gente pode ser bênção, a gente tem que ser. Nossos compromissos como igreja, prestação de conta, entendeu? A gente faz campanha. Recentemente recebemos uma oferta aí para terminar a cruz de 12 metros que a gente construiu. Um produto que tem que ser passado. Então alguém foi lá e deu a oferta inteira do que precisava. Logo em seguida a gente faz o quê? A pessoa ofertou, comprou, cadê a nota? Manda para ele. Para comprovar que aquilo que a gente falou foi comprado e ele vê realizado. Então, tanto dentro como fora. Finanças da igreja. Eu não faço o que eu quero de jeito nenhum. Transparência, prestar contas é uma segurança. É uma segurança. Então, tem esses dois viés: testemunho dentro e fora. Tem que ser. Senão, que autoridade eu vou ter para, se de repente o rapaz que me alugou a casa, um domingo à noite ele chega na igreja? Que autoridade eu tenho? Eu vou ficar desconcertado, concorda? Muda a mensagem, né? Muda. É? Por quê? Não. Ele conhece uma área da minha vida que, entendeu? E quando você entra na bênção e sai na bênção, acabou-se. Acabou-se. São portas que se abrem. Então, a gente toma muito cuidado com isso. Muito cuidado. Nosso testemunho é fundamental. Coisa boa. Rapaz, se fosse deixar, a gente passaria aqui a noite toda conversando e ouvindo um pouco Você da... conduz, você conduz muito bem. Eu acho que essa é Que bondade do a senhor. nada, essa, sem dúvida, é a fala dos outros convidados que você já trouxe, porque realmente você disse aqui antes de começar que você fala pouco e você vai deixando mesmo a pessoa falar, mas com habilidade você cria um ambiente que a gente fica extremamente à vontade, realmente, né? E a coisa flui com muita, mas com muita facilidade. Só tenho a agradecer ao senhor, mediante tantas ocupações, né, tantos compromissos, ter tirado um pouco do seu tempo para ter vindo aqui. Logo após esse bate-papo vai ter a vigília, né? E eu Com vou estar lá certeza. com o senhor. Amém, Passar a amém. localização, eu vou para lá. Ok, vamos lá. E a gente costuma sempre fazer um bate e volta, ao fim, ao término de cada episódio. E eu queria ouvir do Pastor Pedro uma cor. Preto. Por que o preto? Eu gosto do preto. Eu gosto. Roupa preta, gosto demais. Uma música que não sai da playlist do Pastor Pedro. Uma música que não sai da playlist do Pastor Pedro. Tem uma música que tem a ver com o meu chamado. O senhor canta? Se Não, cantar, não. cante. Não, canto não. O pessoal do louvor fica brincando comigo. Pastor, o senhor tem voz? Eu digo, tenho, mas cada um fica no que foi chamado. Eu não fui chamado para cantar, não. É antiga. Um milagre. Um milagre, Senhor, em caminhos de perdição andava eu. O nome da música é Um Milagre, porque estar vivo hoje aqui é um milagre. Fui acometido de hidrocefalia e não era para estar aqui, né? Como que é hidrocefalia? É quando o cérebro passa a produzir água de maneira desordenada. E é quando a cabeça cresce ao ponto da criança perder o controle, né? Então cresce, cresce. Então eu passei a ter essa dificuldade Com que idade? com
7 anos, ou um pouquinho antes. Minha mãe, morando ali ainda na Jatiuca, tive uma convulsão e no Andajá eu estava revirado e convulsionando. Até os 8 anos de idade, eu tive que tomar Gardenal e os médicos diziam que eu teria que tomar a vida toda, porque se não tomasse, iria convulsionar. Então, fui curado. Não era para estar aqui. Segundo a medicina, ia produzir o líquido até o ponto de não conseguir sustentar a cabeça e fica uma coisa, né, muito complicada. Então Deus pôs a mão e remédio foi suspenso, parou a produção de líquido no cérebro. E aí foi quando também, depois que eu cresci e minha mãe me contou isso, eu passei com mais clareza a entender por que eu estou vivo. Então aí, quando isso ficou claro para mim, então tem essa música, Um Milagre. Coisa boa. Um lugar que marcou, que o senhor pretende ir. Um lugar que marcou. Eu gosto muito da nossa cidade. Eu gosto muito de milagres. Gosto de viajar com a família por esse Nordeste abençoado. Gosto de pegar o carro e sair parando de cidade em cidade do nosso Nordeste lindo. Né? Milagres é um lugar que eu gosto muito de ir, né? Gosto muito. Recentemente fomos à Europa comemorar os 21 anos de casado, né? É um lugar que pretendo voltar também. Mas o nosso Nordeste é maravilhoso. A gente mora onde o pessoal tira férias. Coisa boa, coisa boa. Todas as vezes quando o senhor chega na porta da IBK, o que é que o senhor sente? Eu sinto uma alegria indizível. Indizível. Saindo daqui, vou para lá, né? Vamos orar, vamos para a vigília. Eu me realizo, Claudísio. Eu amo. Meu dever é o meu prazer. Entendeu? Então é a realização total. E o senso de propósito. Eu nasci para isso. Eu estou fazendo isso. E quero fazer até o último dia da minha vida. Então, muita gratidão a Deus, muita realização e também muito temor, para não deixar nada se desvirtuar. Coisa boa. Senhor Pedro, meu muito obrigado pela vinda do senhor ao podcast. Eu queria deixar o senhor as considerações finais. Também quero agradecer, Claudísio, agradecer também os patrocinadores aí. Caranguejo Farmen, É cara, isso meu amigo mesmo. Bruno Caranguejo. Muito obrigado. Vou postar aí também. Quando usar, vou tirar uma foto, vou marcar também. Quero Coisa boa. agradecer o convite. Foi uma surpresa quando recebi a mensagem. Né? Grato pelo seu carinho, pelo convite. Para mim é uma honra também estar aqui. E a nossa expectativa é que esse bate-papo aqui possa, para aqueles que ouvirem, possa edificar e abençoar. Né? Muito obrigado. A minha gratidão por esse convite aí abençoado. Algumas outras pessoas já convidaram, foi o primeiro que eu consegui vir. Coisa Foi, boa, coisa foi o boa. primeiro Que que eu honra, que consegui vir, honra. foi. Falei com o pessoal aqui e assim, muita gratidão. Sempre que precisar da gente, estamos à disposição. Logo, logo teremos um estúdio na igreja. Se vocês forem mesmo lá, vou apresentar a estrutura lá. Vou, a gente sai daqui, já só vai tomar um cafezinho e a gente vai Não, falar assim. toma café lá E é? comigo. Ah, ô rapaz, que alegria! Que Lá na honra, que cafeteria, a gente tem uma honra, cafeteria lá. que Quer honra. um cuscuzinho Olha, com rapaz. carne de sol dentro? Se o senhor tivesse ido para Arapiraca, todas as vezes quando a gente sai de bate-papo, a gente vai para o melhor restaurante de Arapiraca, quiçá de Alagoas. Restaurante Boa Viagem, do meu patrão e amigo Elivaldo. Quando eu for em Arapiraca, eu vou procurar esse Ah, restaurante é o pra... melhor, é o melhor, é o melhor. Indiscutivelmente é o melhor. Ok, vou mandar preparar o café. Já vou perguntar o que vocês querem, a gente vai tomar café junto lá. Ah, que alegria. Pastor Pedro, meu muito obrigado ter o senhor aqui comigo hoje no DDI Podcast. O senhor ter viabilizado essa estrutura, né? Tá de parabéns. Ah, como é o nome aqui da estrutura? Mac... Como? Maxwell. Eu vi o caminho todinho, pessoal, dizendo Maxwell. Vou pro Maxwell. O Maxwell. É Makewell Produções, é? É isso mesmo, comunicação.
Comunicação. Make Well Comunicação. Então, o melhor lugar em Maceió, para você gravar o seu podcast, não tem outro, viu? É Make Well Produção. E em Arapiraca, é o meu parceiro, o meu amigo, Estúdios Kcast, né? Estúdios Kcast e DDI, ó, estão assim. Então, meu muito obrigado, Pastor Pedro, muito obrigado. É Ok. muito bom conversar com alguém muito inteligente. E a gente percebe o grau de intelectualidade e O inteligência. seu também. Pode Pode ter certeza. Verdade. O senhor é muito Pode ter inteligente. certeza. Eleve muito o nível do DDI Podcast, um podcast diferente, divertido e inteligente. E eu bem tinha falado aqui, em off, né, que muitas autoridades, e você que tem acompanhado a gente, tem percebido. Muitas autoridades, juízes, promotores, médicos, desembargadores, têm vindo para o podcast, coronéis, mas faltava a gente bater um papo com autoridades espirituais. E tivemos o prazer e a honra de bater um papo com o pastor Marcelo, da ISJC, Igreja Santa de Jesus Cristo, na cidade de Arapiraca, uma igreja que é referência no estado, uma referência na cidade de Arapiraca. O pastor Marcelo é um homem muito honrado e muito compromissado, e eu tinha o desejo, o anseio na minha alma de conversar com o senhor. Eu que me sinto honrado, Eu pode ter conheço, certeza. eu conheço o senhor, quer dizer, o senhor, é porque assim, quem está lá no altar, né, não conhece a maioria daqueles que vão, mas o senhor, pelos meios de comunicações, a gente já vem acompanhando há um bom tempo. Eu, poxa, um dia eu vou bater um papo com esse camarada. Coisa boa, E é fico prova a feliz de Deus saber de hoje disso. estarmos aqui. E é uma Amém. honra para mim estar com o senhor. E se eu for ficar aqui, pessoal, eu vou ficar só tecendo elogios a noite toda. Mas muito obrigado, pastor Pedro. Ok, obrigado Papai do você céu também. continue te abençoando e estamos sempre à disposição. Amém, igualmente. Muito obrigado. Se inscreve, compartilha, comenta, DDI Podcast e venha fazer uma visita à igreja IBK em Maceió ou em Piranhas. E muito em breve em outras cidades também do estado e fora do estado também. Valeu!